Senhor Vidali, professor Vidali, por favor, Vidali. Muito obrigado, Sr. Jair. Muito boa noite a todos, internautas, presentes. Novamente, um momento muito importante de construção do desenvolvimento da nossa cidade. Cumprimento todos os nobres pares. Ricardo, parabéns sempre, a forma didática como você traz a explicação. Quero também cumprimentar em especial o professor João, presidente do Conselho do Meio Ambiente, de Francisco Morato, juntamente com a Indira, que também estão aqui ajudando a construir a história da nossa cidade. Ricardo, sobre o desenvolvimento urbano sustentável, as minhas perguntas, elas vão pautar esse item, um item que na nossa cidade tem um pilar muito importante, e aqui sempre eu parabenizo o Poder Executivo pela forma como implantou as ODS, Agenda 2030, sobretudo através da Lei 3.041/2019. Especificamente, gostaria de saber, na unidade orçamentária, nós entendemos que a questão, parte desse desenvolvimento sustentável urbano, ele está dentro da Secretaria de Obras. Mas gostaríamos de entender como é que está sendo destinado valores e recursos para as seguintes pautas. A causa animal, muito importante para uma questão de controle e desenvolvimento urbano. O Fundo Municipal para o Meio Ambiente, visto que desde 2021 a nossa cidade teve a aprovação desse importante conselho, que tem desenvolvido um trabalho muito afinco, né, inclusive de forma paritária. Coleta seletiva, que é um item que, inclusive, dentro da consulta do orçamento também aparece com 21,5%, um número importante, sobretudo para promover esse desenvolvimento sustentável, fazer com que, inclusive, a médio e longo prazo, a taxa de lixo ela seja reduzida, isso é muito importante, e crie o fortalecimento da cidade sustentável. Iluminação pública e calçamento de áreas urbanas. Inclusive, esse calçamento, ele já aparece, né, também destacado na questão da pavimentação, algo importante lá dentro de obras. Então, eu gostaria de saber como o LOA, né, inclusive, de que forma está sendo destacado, causa animal, castrações e cuidado, Fundo Municipal para o Meio Ambiente, coleta seletiva, iluminação pública, visto que essa é importante para garantir a segurança, né, das pessoas, o desenvolvimento urbano e o calçamento de áreas urbanas. Por favor, meu querido, agradecendo a oportunidade a todos aqui. Já responda dele ou você vai perguntar para todo mundo? Pode responder dele? Obrigado. Obrigado pela pergunta, vereador Aguinaldo. Com relação à iluminação pública, a gente tem aqui no município uma taxa que a gente chama de COSIP, né, que ela está relacionada à contribuição pelo serviço de iluminação pública. E essa receita, ela é única e exclusivamente destinada a essa finalidade da iluminação pública. Então, a iluminação pública, nós temos 3 vertentes. Uma é o custeio da iluminação pública em si, ou seja, todo parque de iluminação que nós temos na cidade, que ele se acende os 7 dias da semana, gera uma conta com a concessionária Electro, assim como é na nossa casa. Então, parte do recurso relacionado à iluminação pública, ele é destinado exclusivamente para custear a iluminação que a gente tem na cidade, né? Então, isso fica uma parte com a Electro. A outra parte é o serviço de manutenção que o município tem um contrato com uma empresa terceirizada que ela dá conta de fazer a substituição das lâmpadas queimadas e, em dado momento, fazer também uma ampliação de rede de novos pontos de iluminação pública. E a terceira vertente é o município poder pegar uma parcela deste recurso e fazer um processo licitatório e contratar a ampliação de novos pontos de iluminação.
que nós temos feito, além dessa questão do custeio da iluminação pública em si, com a Electro e do serviço do dia a dia? Os nobres vereadores já devem ter percebido que a gente, nos últimos anos, tem conseguido avançar com a questão de revitalizar as vielas na cidade de Francisco Morato. Então, o que o secretário Marcos Góes já tem feito? Na medida em que a gente tem conseguido revitalizar vielas, e principalmente as vielas que não possuem iluminação, a gente já tem feito a revitalização dessas vielas e inserindo também a iluminação pública desses locais. Ou seja, cada vez que a gente amplia a iluminação nessas vielas, é um ponto novo, tem um custo em relação a essa questão. Hoje nós estamos com um processo licitatório, que agora de cabeça eu não vou me recordar o número exato, mas a gente está contratando, se não me falha a memória, algo em torno de 500 a 700 pontos novos de iluminação na cidade. E aí esses pontos novos que a gente está contratando, todos serão já com lâmpadas de LED, prevendo já também uma premissa de garantir que a gente também tenha uma economia com a iluminação pública. Então, esses pontos novos que a gente está em processo licitatório, a gente ainda não publicou o edital, mas a Secretaria de Obras ela já protocolou a requisição, a gente deve licitar ainda este mês, e aí você tem um prazo aí, algo em torno de 6 meses de execução desse serviço. Por quê? Porque para cada ponto novo de iluminação pública que a gente for fazer, a Secretaria de Obras ela tem que apresentar um projeto individual para cada ponto junto à concessionária de energia elétrica. Então, às vezes, não é nem que o serviço demora tanto, mas a aprovação desses projetos acaba, às vezes, dificultando um pouco. Então, hoje a gente está com esse projeto de expansão de rede, que, se não me falha a memória, é entre 500 a 700 pontos novos, além desses que a gente já vem fazendo em relação às vielas que a gente vem garantindo essa revitalização. Então, do ponto de vista de iluminação pública, é isso. Do ponto de vista de coleta seletiva, hoje no município a gente só tem a coleta normal, a gente não tem a coleta seletiva. O contrato que a prefeitura tem para a coleta de lixo no município, ele se encerra se eu não me falha a memória, em maio de 2023, e ele não possibilita renovação. Ou seja, nós vamos ter que fazer um novo processo licitatório em relação à coleta de lixo na cidade. Neste novo processo licitatório, a municipalidade já internamente tem discutido, principalmente a Secretaria de Obras, sobre a necessidade da gente também destacar, dentro desse novo processo licitatório, também ter ali específico algo que a gente possa fazer de coleta seletiva na cidade. Lembrando que isso a gente colocou também como uma das metas no PPA, ou seja, é algo que a gente já havia no ano passado, quando a gente tramitou aqui o PPA, já havia sinalizado sobre essa necessidade também de avançar com essa pauta, principalmente tendo em vista essa pauta da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem aqui na cidade de Francisco Morato. Então, para o próximo processo licitatório, e aí esse processo licitatório, como ele é mais complexo e mais moroso, ele não começa em maio. Então, logo aí, talvez aí no começo do segundo bimestre, a gente já deva iniciar esse processo licitatório e garantindo também que a gente tenha o início desse serviço pela Prefeitura. Com relação à causa animal, hoje nós temos um processo em licitação encaminhado pelo Departamento de Meio Ambiente, que é vinculado à Secretaria de Obras. A gente tem um processo lá que garante, eles estão colocando a contratação de 500 castrações. Então, a ideia é que este processo ele seja um contrato de forma contínua, né? E que a gente possa aí
na medida do possível, que a gente iniciar essas 500 castrações por ano, que a gente consiga também ampliar, não só para cão, mas para gato também, tá ok? Com relação às calçadas, a gente tem feito esses dois movimentos, na medida em que a gente faz o recapeamento ou a pavimentação de uma via, já faz a calçada, e na medida em que a gente também vai lá e faz a revitalização de uma viela, ele já também procura garantir essa questão. Hoje, via prefeitura, a gente está fazendo lá, como eu já disse anteriormente, a gente tem um concurso público para várias áreas, dentre elas tem lá a parte de fiscal de obras, que vai procurar também acompanhar essa questão de que o privado também tem essa condição dele fazer aquilo que também é responsabilidade dele, e aí a gente agindo em várias frentes, a prefeitura garantindo aquilo que é possível e o privado também que possa fazer aquilo que é de responsabilidade dele também, ok? Eu acho que daquilo que eu anotei, eu falei de tudo, faltou só a questão do Fundo do Meio Ambiente. O Fundo do Meio Ambiente, ele não tem uma rubrica orçamentária específica, né? As despesas do meio ambiente, ela também não aparece como uma rubrica específica. Então, o Departamento do Meio Ambiente, ele dialoga e apresenta as suas necessidades e demandas junto ao secretário, que ali vai priorizar as ações que são possíveis dentro do orçamento da secretaria como um todo, tá ok? Então, acho que do que eu anotei, que o nobre vereador me falou, acredito que tenha conseguido responder as questões. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo. Por favor, Anderson, da autoescola.